morreu na cruz do Calvário por Augusto Nicodemos. Não era nem nascido ainda. Não era mesmo, há 2000 anos atrás. Sou velho, mas não tanto. Ele morreu efetivamente por mim. Ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, todas as minhas iniquidades e as minhas transgressões. Há 37 anos passados, o Espírito de Deus me chamou e aplicou na minha vida aquilo que Cristo fez há 2000 anos por mim. Eu nasci de novo, recebi vida, fui perdoado, regenerado, justificado, feito filho de Deus e me vi livre da lei do pecado e da morte. Agora eu sei que eu não mais serei morto, posto à morte eterna no inferno por conta dos meus pecados. Porque essa lei, essa norma, essa determinação de Deus, que o Espírito Santo, pela aplicação dos méritos de Cristo, traz vida a pecadores, isso me livrou das consequências do meu pecado e de enfrentar o sofrimento eterno. É dessa forma, então, que Paulo pode afirmar no verso 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus determinou que o Espírito Santo aplicasse a vida, aplicasse os méritos de Cristo ao seu povo, dessa forma livrando-as da condenação, que é a mesma coisa da lei do pecado e da morte. Mas como é que Deus pode fazer isso? Com que base Deus pode fazer isso? Capítulo 3 começa com mais um portanto, né? Um porquanto. E Paulo então introduz a explicação. Por que é que o Espírito que dá vida, ele pode libertar pecadores da consequência do seu pecado, que é a morte? Ele explica no verso 3. Por quê? O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa é uma frase zipada de Paulo, daquelas frases compactadas assim, que ele usou um compressor e tem várias verdades aqui dentro, né? Como é que a gente descompacta o que Paulo está dizendo aqui, para podermos entender? Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, nessa passagem, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que primeiro lembrar o que ele diz no início do verso, explicar o que ele diz no início do verso 3. Ele diz, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Ou seja, a lei de Deus, e aqui mais particularmente os 10 mandamentos, ela não podia fazer alguma coisa. O que é que a lei de Deus não podia fazer? Paulo diz aqui, o que era impossível para a lei, Deus fez. Mas então, o que é que a lei não podia fazer que Deus fez? A lei não podia exatamente libertar o pecador. A lei não pode trazer vida. A lei não pode livrar o pecador da escravidão do pecado. Ao contrário, a lei realça o nosso pecado e justifica a nossa morte. Ela é a base da nossa condenação. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não mentirás, não terás outros deuses diante de mim. A lei não dá vida. Ela cobra obediência, que não existe, que é impossível da parte de pecadores como nós. Então, a lei não pode dar vida, a lei não liberta, a lei não salva, a lei não redime o pecador da lei do pecado e da morte. É impossível para a lei fazer isso. Mas o problema não é a lei, porque a lei é santa, é justa e boa. O problema é que a lei é espiritual, mas vocês e eu somos carnais. O problema é que a lei é perfeita, mas vocês e eu somos imperfeitos. O problema é que a lei é boa, mas vocês e eu somos gente ruim. Por isso, aí ele diz, aqui no início do verso 3, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne. A palavra enferma no original grego significa fraca. A lei estava enfraquecida por conta da carne. Que carne é isso aqui? É a carne humana, pecaminosa. É uma figura, é uma metáfora que Paulo usa na carta aos Romanos o tempo todo. A gente vai encontrar isso direto no capítulo 8. Ele usa a palavra carne para se referir à nossa pecaminosidade. A lei adoeceu ou ficou fraca por conta da carne. Ela perdeu o poder de dar vida, exatamente porque a carne está morta mesmo. A lei não tem como trazer de volta. É como se a lei fosse contaminada pela pecaminosidade humana. Ela ficou enferma por conta do nosso pecado. Por isso, a lei não pode salvar. Por isso, erram. Por isso, estão equivocados aqueles que dizem que nós somos salvos pelo cumprimento da lei, pela obediência aos preceitos de Deus, pelos méritos, pelos merecimentos. Toda religião que é baseada num código de ética, ou de moral, ou de moralidade, ou de deveres, os quais, sendo cumpridos, garante a vida eterna, está errado. Porque a lei, ou seja, as exigências e o cumprimento delas, está enferma pela carne. Está fraca, ela não consegue salvar o pecador de forma nenhuma. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, isso que a lei não podia fazer por conta da enfermidade do pecado, Deus então fez, mandando o seu Filho Jesus, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz que isso fez Deus, aquilo que era impossível para a lei fazer, isso Deus fez. E como é que ele fez? Ele enviou o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo, o nosso pecado. Esse foi o plano de Deus e o caminho de Deus. Paulo diz que ele mandou o seu próprio Filho, não foi o filho de outro, mas o seu próprio Filho. Eu penso que Paulo aqui quer destacar o custo disso para Deus. Deus, para resolver o problema, manda o seu Filho, manda o seu próprio Filho. E esse Filho assume uma natureza humana. Cristo era verdadeiramente membro da nossa raça. Ele era homem como nós. Ele era um ser humano como nós. Ele participou da nossa natureza frágil, da nossa natureza limitada. Ele tinha as necessidades básicas. Precisava comer, beber, se alimentar, vestir, repousar, descansar. Estava limitado dentro do corpo em que foi assumido na encarnação no ventre da Virgem Maria. Era vulnerável e sujeito à morte. Ele era um de nós. Ele veio como sendo a carne, entre aspas. Só que Paulo diz aqui,
que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. É importante a gente lembrar essa palavra semelhança, porque com isso Paulo estava dizendo que a identidade nossa com Cristo é plena menos num aspecto. Ele não tinha pecado, ele não era um pecador, a sua alma não era manchada pela iniquidade, pela desobediência como a nossa é. Até para que o efeito, o paralelo que Paulo estabelece com Adão, feito no capítulo 5, possa valer. No capítulo 5 Paulo fala de Cristo como sendo o último Adão, como sendo aquele outro Adão que Deus mandou. O primeiro foi feito sem pecado, o segundo também. Até para que o paralelo valha, nós temos que dizer que Cristo não tinha pecado. E esse é o ensino de toda a Bíblia. Ele não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós. Nele não há pecado nenhum. Ele é separado dos pecadores. Ele é um ente santo que havia de nascer, está lá no Evangelho de Lucas. Mas Deus o manda como parte da raça humana e o leva à cruz através da traição de Judas, da rejeição dos judeus e do juízo iníquo de Pilatos. E lá na cruz Deus condena o pecado na carne do seu Filho, que é a nossa carne. E é por isso agora que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, pode me livrar da lei do pecado e da morte, porque as demandas da lei de que o pecador morra como castigo pela sua desobediência foi plenamente cumprida na cruz do Calvário, quando Deus manda o seu Filho, como um de nós, morrer em nosso lugar. E Deus ali condena na carne dele o nosso pecado. Então o verso 3 explica o verso 2, que por sua vez explica o verso 1. O verso 4, então, aponta para o propósito de Deus. Por que Deus fez tudo isso? A resposta de Paulo é: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma expressão que tem tanta coisa dentro dela, que eu não sei nem por onde começar a explicar. O preceito da lei aqui, note que não são os preceitos da lei, mas o preceito da lei, a finalidade da lei, a exigência da lei, a demanda da lei. Paulo diz que Deus fez tudo isso a fim de que essa demanda, ela se cumprisse em nós. Qual é o preceito da lei, a demanda da lei? Por que Deus deu a lei à raça humana? O que a lei expressa? A lei expressa a santidade de Deus, a justiça de Deus, o seu caráter perfeito, justo e bom. E a lei demanda que todas as criaturas se submetam a Deus e obedeçam à sua vontade. Quando os 10 mandamentos dizem o que dizem, eles são uma expressão de quem Deus é. Deus é santo. Deus ama a família. Deus ama a vida. Deus ama a verdade. Deus odeia a mentira. Então, os 10 mandamentos expressam o caráter santo de Deus. O preceito da lei é que Deus deseja que a sua criação seja como Ele é, que faça o que Ele diz, que ande naquilo que o agrada. Mas como é que é possível isso? Como é que o preceito da lei se cumpre em nós? A resposta é o que nós acabamos de ver no verso 3. Em Cristo Jesus, Deus cumpriu plenamente o preceito da lei. Ou seja, Cristo foi castigado em nosso lugar, Ele sofreu a penalidade da lei, Ele experimentou a morte em nosso lugar, Ele mesmo havia cumprido essa lei durante o tempo em que andou entre nós aqui em forma humana, de forma que o preceito da lei se cumpriu em nós através do nosso representante Jesus Cristo. Quando Ele estava morrendo naquela cruz, quando Ele estava sendo condenado à morte pelos pecados, Ele estava fazendo isso em nosso lugar. Então, ao cumprir em Jesus o preceito da lei, isso é transferido a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos imputa a justiça de Cristo, nos imputa os benefícios da morte dele, transfere para nós, para nossa conta, que estava zerada não, estava no vermelho, não é? Deus transfere para nossa conta toda aquela fortuna infinita que Cristo conseguiu na cruz por nós. Por isso o preceito da lei se cumpre em nós. Por que Deus precisa de um povo em quem o preceito da lei se cumpra? Porque esse é o último, porque agora nós estamos prontos para avançar para o último e perfeito estágio da história da salvação. Tudo começou lá no Éden. Deus criou o primeiro homem, colocou no paraíso, o submeteu a um teste. O homem caiu, precipitou toda a raça humana no pecado. É claro, tudo isso foi exatamente como Deus havia planejado. Precipitou a raça humana toda no pecado. Deus manda o seu Filho que paga o pecado é castigado, a lei é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Cristo volta uma segunda vez e ressuscita o seu povo, aqueles que creem nele. E agora, diante de Deus, haverá uma nova raça, tirada da raça humana, que é chamada na Bíblia de um novo homem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E esse povo novo, ele não poderá mais pecar. No segundo paraíso, que é superior ao primeiro, o pecado não mais poderá entrar. Quando Deus criou o primeiro, o mal era uma possibilidade. O pecado poderia entrar, mas no segundo paraíso, o novo céu e a nova terra, a restauração de toda a criação, o pecado não pode mais entrar. Daí o drama da redenção, toda a história da Bíblia é exatamente isso, é Deus preparando tudo para que no final, novos céus e nova terra, com a humanidade redimida, onde seres morais que voluntariamente estão com Deus e em cujo coração não pode mais entrar o pecado. Por isso era preciso todo esse processo doloroso, em que Deus mostre a sua justiça na condenação de pecadores, mandando-os ao inferno pelo pecado que eles cometeram e de maneira justa condenando-os, e Deus mostra a sua misericórdia salvando aqueles que Ele quis através da obra completa do seu Filho Jesus. Esse é o plano, para que a lei, o preceito de Deus, da lei de Deus se cumprisse em nós. E o nós aqui, vocês já viram que o segredo todo é a gente ser parte do nós, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós.
Quando Paulo diz nós, ele diz ele e aqueles a quem ele está escrevendo a carta, aos cristãos de Roma, que ele define dizendo que não andamos segundo a carne, mas segundo